Fala galera do Pod Esporte, mais um episódio na área com essa fera braba da bola, Ney Barreto. Depois dos comerciais, ele, a fera. Fala galera do Pod Esporte, é isso aí, mais um episódio hoje. E hoje com meu parceiro das antigas, fera do futevôlei, técnico de futebol, esse cara, irmão, que é fera, além de um grande ser humano, é um treinador de qualidade. Ney, obrigado por ter aceito o convite da galera do Pod Esporte, irmão. Sinta-se em casa. O Pod Esporte nada mais é do que um canal de esporte da nossa região. A gente quer dar voz à galera aqui da região. Você mais do que ninguém sabe os desafios de um atleta, né? Então, obrigado por ter aceito o convite. Se apresenta aí pra galera, meu parceiro. Pô, primeiro agradecer, né? Vocês, Serginho, produção. Cara, Ney Barreto, sou ex-jogador de futebol, né? Ninguém foi ex, né? Fui jogador de futebol, treinador de futebol, treinador de futevôlei, né, gente? Pô, é bom demais, faz um né? trabalho legal, estamos lá no CT Futevôlei em Saquarema. Mandar um abraço aí pro meu parceiro João, Marcelo, aí, ó. galera toda. Machore. É isso aí. Então, assim, recebi esse convite agora, né? Mas a carreira foi isso. Fui atleta profissional por 15 anos, né? Base profissional. E depois já, desde 2000 trabalhei em escolinhas, né? No futebol, eu percorri todo o caminho, escolinha, sub-11, sub-13, sub-15. E cheguei no América em 2017 como auxiliar profissional. Depois assumi o sub-20, a gente fez um bom trabalho, assumi o profissional e aí dei a sequência da minha carreira. América, bom sucesso, fui para o Espírito Santo, Estrela, Serra, Vitória, aí Americano aqui de Campos, assumi aqui. Então, algumas passagens interessantes. Muito bacana, Ney. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E falando um pouco aí, Ney, do futebol, cara. Você, como falou aí, pô, teve uma passagem aí, um início aí no América, não foi isso? América do Rio. Cara, e o América, pô, ele é praticamente, quem é do Rio, é o segundo clube, né, de todo carioca. Fala um pouquinho pra gente aí, Ney, dessa passagem pelo América aí. Cara, pra mim, Paulinho, foi muito gratificante, porque eu joguei no América, eu me profissionalizei como jogador no América. Então, pô, anos depois, você voltar para um clube que você começou praticamente, né, carreira profissional, você viver tudo que eu vivi, eu recebi um convite de um amigo, né, o professor Lúcio Niso, que era o treinador profissional. Eu já trabalhava com ele em escolinhas, e ele me convidou para ser auxiliar dele. Então, 2017, quando a gente assume, o time estava meio que capengando, o trabalho do Lúcio, excelente, bons jogadores também, óbvio que ninguém faz nada sem os caras, né? A gente sabe bem disso. E a gente conseguiu o acesso. Logo nessa, a gente conseguiu o acesso, mas tinha a famigerada seletiva. E aí na seletiva a gente acabou não indo pro principal, que a gente achava que era um absurdo. Você jogava um campeonato com várias rodadas, classificava, aí tinha que ter uma... Beleza, isso em 2018, e foi quando eu assumi. Me fizeram o convite para eu continuar como auxiliar do Lúcio no profissional e assumi o sub-20. E aí eu assumi o sub-20, o Lúcio deixou o clube, mas pediu para que eu continuasse. Eu continuei e aí a gente fez uma campanha bem legal, cara. A gente chegou num sub-20 que era totalmente desacreditado, jogando Carioca da primeira divisão. A gente conseguiu chegar numa semifinal de Taça Guanabara, eliminando o Fluminense e jogando a semifinal contra o Flamengo. E aí foi um desastre, até o Flamengo goleou a gente, mas teve muita coisa envolvida nisso. E depois a gente deu uma sequência, em 2019 eu continuei no trabalho no sub-20 e o trabalho estava indo muito bem, classificamos também para as quartas de final do Carioca. Levamos o time do América, depois de mais de 20 anos, a gente conseguiu classificar o time para uma Copa São Paulo, né? A gente já tinha um trabalho estabilizado e aí me veio o convite para subir um profissional numa tragédia, né? O Luizinho, que foi ídolo no clube, acabou falecendo até, passou mal numa partida e a gente eu não queria que fosse, né, assumisse dessas circunstâncias, mas acontece também, se não fosse eu seria outro, eu já estava no clube há muito tempo e acabei assumindo o time ali, classificamos o time na semifinal, fomos campeão da Santos Dumont, classificamos o time para o jogo do acesso e aí conseguimos de novo subir o time aí já, eu como treinador.
e infelizmente também seletiva, desmonta time, mas era um time bem interessante esse, até o Alex Escobar, que hoje a gente fez até uma amizade legal, ele foi até num podcast conhecido aí no Charla também, e até falou que o último time do América foi legal, que esse time tinha, assim, os mais conhecidos, né, o Matheus Babi, que jogou no Botafogo depois, daqui de Macaé, Chay, que teve no Botafogo, Wagner Diniz, que jogou no VAR, enfim, então eram esses jogadores, Deola, goleiro, Sandro Silva, que foi volante do Palmeiras, então esse era o time, Araruama, Marquinhos, né? Marquinhos. Então é mais ou menos isso daí, cara. Depois eu saí, Bom Sucesso, Serra, que é um lugar do Espírito Santo, que aí foi um lugar que eu também fui muito feliz, fui melhor treinador, considerado o melhor treinador lá numa temporada, levamos um time com orçamento muito baixo para chegar nas fases finais, né? Dirigi o Vitória no Campeonato Brasileiro, também do Espírito Santo, e o Serra também brasileiro. Então, uma passagemzinha já de... Ney, vamos lá, vou começar do fim. Primeiro mandar um beijão pro Lúcio, né? Lúcio. Grande treinador, foi o cara que lançou o Neymar na seleção, né? Foi, então, foi o cara que lançou o Neymar. Neymar, Marcelo, foi meu treinador também. Pequenininho homem, mas inteligente demais. Brabo. Inteligente demais. Cara, vamos começar pelo onde você parou aí. Desculpa, só uma coisa, e agora... Futebol é Saquarema. Isso aí. Eu não posso esquecer. Vai chegar lá. Então, Espírito Santo, cara, a gente sabe que lá é um mercado não muito divulgado, não muito falado, né? No eixo Rio, São Paulo, Minas. Cara, e lá tem pouco investimento. Mas por quê? As autoridades não investem, as empresas não investem. Por que lá também não é tão divulgado? Serginho, eu cheguei no Espírito Santo em 2021. Sim. Né? O primeiro clube que eu trabalhei foi Estrela no norte de Cachoeira. Sim, era o Índio, presidente? Não, o presidente era o... Ai, meu Deus, Bruno... Você sabe que é o Índio, né? Sei, o Índio me apresentaram lá. Aí depois, jogou e tudo mais. Eu joguei com o Índio no Mesquita, pô. Então, isso aí. Aí o Índio já tinha sido presidente lá. Bruno Mazur. Mazur. Aí... Agora o presidente é o Anderson Gracelli, o Alexandre Gracelli. Que é a família, é a cúpula, né? Não, mas tudo amigos mesmo que eu fiz. E aí a primeira oportunidade, foi a primeira vez que eu fui pro Espírito Santo, nunca tinha ido jogar. E tinha essa visão também, que assim, todos nós temos aqui. Cara, cheguei lá, me surpreendi. E eu ficava com o cara e falava assim, cara, como é que você tá num estado ali encravado entre Rio, Bahia, Minas, onde tem um futebol desenvolvido, relativamente próximo de São Paulo, onde você tem um futebol desenvolvido e lá você não vê. E assim, geograficamente muito parecido com o Rio, clima. Então, cara, os jogadores mesmo porte, então assim, e aí a gente começa a entender algumas coisas, até às vezes um pouco complicado de falar, mas como agora eu também já tô... Já largou? Não larguei, a gente nunca larga, mas assim, também não vou falar nada demais aqui. Era uma questão realmente de organização. Sim. Na minha visão. Entre diretoria, comissão, jogadores também. Por exemplo, quando eu cheguei, eu tive dificuldade de implementar isso. Falando em 2021. Eu tive uma certa resistência de implementar um trabalho integral. Por quê? E eu entendo hoje, porque os profissionais às vezes não eram tão bem remunerados. Então os caras tinham que ter uma segunda... Sim. E eu acostumado aqui no Rio de você trabalhar de forma integral, os caras falam, pô, cara, vai ser meio complicado. Mas graças a Deus, quando eu digo resistência, sim, foi um primeiro choque, mas tanto que eu fiquei lá 4 anos trabalhando lá. Então assim, mas de qualidade, Serginho, é muito parecido. E agora as coisas melhoraram muito. Primeiro, a TV educativa lá passou a exibir todos os jogos. Passava todos os jogos do campeonato, todos. Aí espalhava durante a semana, então tinha jogo às vezes terça, jogo segunda, jogo sexta, mas para mostrar todos os jogos do Campeonato Capixaba. Então isso já começa a dar um retorno, dar uma visibilidade maior. Só que lá tem uma questão que para quem é do Rio, para quem é dos grandes centros, é diferente. Você aqui, você pode ter o clube da cidade, aqui o Araruama, Boa Vista, enfim, mas majoritariamente a gente torce para Flamengo, Fluminense e Botafogo. Sim. Lá, você até tem, mas o cara não torce só para a Desportiva, só para Vitória, só para o Flamengo, Fluminense e Botafogo e amplifica, aumenta, que é Palmeiras,
Santos, São Paulo. Querendo ou não, tá moleque ali, né? Tá próximo, né? Entendeu? Cruzeiro, Atlético. Então, eu acho que até isso em relação a atrair o público prejudica um pouco. Então, com essa questão das transmissões do jogo, as coisas melhoraram. E hoje você tem o Rio Branco que virou SAF, com contratações pesadíssimas de folha de salário. Ficou isso, está sendo também está sendo bom para um lado, porque quem trabalha no Rio Branco é muito. Só que os clubes com menos investimento estão ficando muito para trás. Muito para trás. Eles não estão obrigando, de repente, os clubes menores tentar se transformar em SAF para poder bater. Então, isso daria vários podcasts pra gente falar. SAF, Sérgio, eu acho que não é a solução de tudo. Sim. Eu acho que a solução é uma direção profissional. E você não precisa ser SAF para ser diretor profissional. Você pode ter um clube associativo, mas botarem pessoas, botarem em cargos estratégicos profissionais para trabalhar. Então, assim, mas às vezes fica complicado. O clube quer contratar a Desportiva. Hoje, a Desportivo Sávio é um dos donos da SAF Desportiva. Rio Branco é SAF. Tem o Porto Vitória, que não é uma SAF, mas é um clube empresa. É um outro tipo de gestão, é um clube novo. Mas os caras com muito dinheiro. E aí os outros clubes mais tradicionais, o próprio Serra, tem que correr atrás. Verdade. O Estrela. Só que aí fica um disparate. E você vai falar assim, o dinheiro... Não é, mas o dinheiro te facilita a você ter, não vou nem dizer só contratar grandes jogadores, eu digo de você ter uma estrutura melhor, estrutura de recuperação de atletas, tudo mais, você diversifica isso lá na frente, ganha título, não ganha, mas ajuda. Perfeito, né? Não sei se eu fui muito longo. Não é nada, irmão, muito bom ouvir, e assim, nada melhor ouvir quem tem a vivência, né, Sérgio? Ney, me tira uma dúvida aqui, cara. Um pouco leigo, mas sempre acompanhando o futebol. Qual o teu ponto de vista hoje, né, em ver grandes ídolos do futebol se tornando presidentes de clubes, né? Tivemos o exemplo do Ronaldo, né, fenômeno, assumindo o Cruzeiro, passou hoje já a SAF. O Romário assumindo o América, o André aqui em Cabo Frio, né? O Pedrinho no Vasco. Então, assim, cara, qual é o teu ponto de vista em relação a esse posicionamento de grandes ídolos começarem a entrar pro lado do dirigente ali no futebol? Fala pra mim, Ney. Então, Paulinho, eu acho o seguinte, cara. Eu costumo dizer que é importante quem é do futebol estar no futebol. Porque a gente andou uma época com um monte de cara caindo de paraquedas de futebol, mano. Um monte. E assim, em todas as áreas. A pessoa viu uma brecha e não tem nada demais, tá? Eu não tô criticando, não. Eu não tô criticando a pessoa que vai. Sim. Mas eu tô criticando a estrutura do futebol. Perfeito. Por exemplo, o cara entendia muito de computação, de dados, o cara entrou no futebol. Um cara que nunca chutou uma bola. Não tem problema, eu não tenho essa parada do ex-jogador tem que ser, não, mas eu acho que você tem, só que o ex-jogador tem que se preparar para isso. Eu fiz cursos, e eu não fiz curso só de treinador, eu tenho curso de gestão esportiva. Pô, que maneiro, cara. Porque eu quero me preparar, eu preciso conhecer, não que eu queira ser um gestor, mas eu tenho que conhecer para eu conversar com o gestor do clube. Eu tenho que poder, as pessoas às vezes não se dão conta disso, e para mim também não adianta o cara só porque eu sou ídolo, eu vou lá e assumo um clube sem estar preparado para isso. E você falou de alguns exemplos que são exemplos diferentes. O Ronaldo, ele foi um dono de SAF. Porque para que as pessoas entendam, né? SAF é uma coisa, o clube associativo é outra. O Pedrinho, ele entrou como presidente do clube associativo. Que teve lá toda aquela questão com a 777. Ele tá tocando, mas não era para ele tocar. Cara, eu acho que quem é do futebol tem que estar no futebol. Mas tem que estar preparado. Você quer ver? Só rapidinho. Não, fica à vontade. Eu, enquanto treinador, eu não tenho um cara, muitas vezes, que me dê sustentabilidade de debater com a diretoria associativa. Por exemplo, o presidente, ele é torcedor. A maioria dos presidentes... Ele vai na emoção, né? Ele vai na emoção. Eu não tenho um coordenador, um diretor de futebol, em muitos clubes, você ainda não tem isso, que seja do ramo, que fale assim, cara, olha só, a gente perdeu, vamos supor, 2 jogos aí,
mas eu tô vendo o trabalho, vai acontecer. O cara, mas tem que vir de antes. Eu vou contratar o Paulinho para ser o meu treinador. Qual é a característica do Paulinho? Estilo Eu tô de jogo, trazendo ele né? por quê? Isso aí. Mas os clubes não fazem Não isso. fazem Por isso. exemplo, tira o Paulinho, que é de uma maneira, e contrata o Sérgio, que é de outra. Totalmente diferente no meio do campeonato. E você, de repente, contratou jogadores para a característica que o Paulinho queria jogar. Sim. Sim. Que talvez não vão se encaixar na tua característica. Perfeito. E isso ainda... Mas para quê? Para dar uma satisfação para a torcida. Sim. E isso a gente faz até na seleção, com todo respeito. Não tô aqui... Não tô fazendo... não tô fazendo... Não, perfeita a tua visão, né? Você pegou um exemplo. O Diniz. A característica... Não tô dizendo que é bom ou ruim. O Diniz tem uma característica de jogo. Aí... E é que é difícil. Ainda mais na seleção que você não tem tempo para treinar. Aí você pega o cara, você chega... Reúne o cara numa segunda, ele já tem que jogar numa quinta. Com aquela maneira dele difícil de jogar. E aí é um processo. Na hora que você... Os resultados não estavam vindo, mas o Brasil não corre risco, cara. Ainda mais que esse não corre. Aí vem nesse processo, aí ganha uma, aí ganhou uma, na estreia do Diniz meteu 5 e não sei quem aí. Porra, acertamos. Daqui a pouco começou a perder. O cara não serve mais. Você traz o Dorival, que tem uma característica totalmente diferente. Totalmente. Muita coisa. Totalmente. O Diniz é um cara que propõe o jogo. O Dorival prefere os times deles. Historicamente, é um time que é um pouco mais reativo, espera um pouquinho para sair no contra-ataque e não tem nenhum mal nisso. Mas se você faz isso na seleção, tu imagina nos clubes. Verdade. Porque tu tem que dar satisfação. Entendeu, Paulinho? Perfeito. Então, eu acho que falta um cara que fale assim, não, peraí. Tudo bem, você quer demitir o Paulinho? Vamos trazer o Joãozinho. Porque o Joãozinho, pelo menos, tem uma característica parecida. Não é o Sérgio. Perfeito. Não que o Sérgio seja ruim. Sim. Eu ouvi isso uma vez, eu fiz um curso dos caras do Barcelona, eles falaram uma vez que eles estiveram muito próximos de contratar o Filipão. Mas eles pararam e pensaram, é a característica do Barcelona? Não, diferente. Muita coisa diferente. Então, se a gente não levar o futebol para esse caminho, cara, se não levar, não existe, irmão. Não existe. E aí entra essa questão, entendeu, Paulinho? Se o jogador de futebol estiver preparado, o ex-atleta estiver preparado, ele vai ter essa visão. Pô, sonha ter um profissional, eu não trabalhei ainda, não lembro, posso estar fazendo alguma injustiça, mas de ter trabalhado com um presidente ou um diretor de futebol que tenha jogado. Para o cara também, até na hora de também me cobrar, Ney, não tá andando. Naquela época não tinha, não. Não tinha. Ney, não tá andando. Não tá acontecendo. Porra, isso aí seria o melhor dos mundos, cara. Você ter com quem tu olhar e falar assim, pô, que tranquilidade, o cara entende. E esse cara vai chegar lá na reunião da diretoria e vai falar, cara, não vamos... Ou até tá ganhando o jogo de 1-0, mas uma dificuldade, ganhando o jogo e dificuldade, ganhando o jogo e dificuldade. E quando acabar a competição, se não for campeão também, tu poder falar assim, mas o cara fez uma boa campanha. Mas, cara, ele ganhou o jogo. A bola ia lá e entrava. Então, por isso que eu acho que as pessoas do futebol têm que estar no futebol. Não, ótimo. Desculpa também. Não, ótimo, tá certo, mano. Isso é uma aula. Porra, tá doido? Ainda mais pra mim que eu amo futebol. Ney, vamos lá, vamos voltar lá no passado, na sua época de jogador. Você era um excelente zagueiro. Batia muito. Excelente zagueiro. Imagina a zaga com Ney Barreto e Júnior Baiano. Não passa nada. Né? Se o Fábio Costa fosse dessa época, olha só, olha a gangue que era. Olha a gangue que era. Mas enfim, cara, qual foi o teu melhor momento dentro do futebol? Você jogando futebol? Fala pra gente. Cara, eu tive uma passagem legal na Venezuela, antes do Maduro, antes do Chaves. E era um país legal de trabalhar, foi muito bom. Cara, eu tive uma passagem boa no América também, eu gostei muito de trabalhar. América do Rio. América do Rio. Você falou do Luizinho, o Luizinho foi meu treinador no Bom Sucesso e no América. Foi treinador no América também. No América também, famoso Diabo Louro, Luizinho Lemos. Luizinho Lemos, assim, então foram as passagens que eu tive. Mas vou falar uma parada pra vocês que eu já falei no Espírito Santo em algumas entrevistas. Eu acho que isso eu tenho certeza, que eu sou melhor treinador do que fui como jogador. Então, cara, mas eu vou só acrescentar isso, a experiência. Sim. É a tua experiência, Não, isso conta sim, muito. Sim. Não, cara, é até essa questão que a pergunta do Paulinho anterior, pro treinador, pra mim conta muito em relação de vestiário. De você entendeu que o jogador já vivenciou aquilo, né? Mano, totalmente diferente. Totalmente diferente.
aconteceu, ou pô, o cara tá dando migué ou não, o cara tá sentindo mesmo. Isso você tem o feeling, cara. Você falou o negócio de olhar da Miguel. Eu vou te contar porque eu tenho um timezinho de pelada aqui que eu também sou treinador. Não sei se você. Eu vi, viu, né? Você viu, né? né? Então a gente começou ali, antes do jogo ali, a passear a tática e tal. Aí tem aquela bate-bola antes do jogo, né? Aí tá o garoto pegando a bola e tá cruzando pra área. E a bola tá indo mal. Aí eu olhei pra cara e falei, garoto, não é assim. Ah, mas tu jogou bola mesmo? Aí eu tava com a chuteira desamarrada, peguei e bati. Ah, mas foi sorte. Outra, tum. Aí, Sérgio, desista, você me convenceu. Mas é aquilo que você falou, é experiência, nós vivemos isso. Cara, você tá falando do futebol amador, você imagina isso na base. Sim. A diferença que faz. Agora, sim, a gente levou para um lado meio, mas a diferença que faz. Às vezes, você não precisa ter o cara como o treinador, mas você tem que ter o cara que jogou na comissão técnica. Mano. É isso. Sabe por quê? Uma coisa é eu virar pro cara. Eu, graças a Deus, tive essa facilidade, como o Nick falou. Quando você joga, você pelo menos tem alguma facilidade. Sim. Eu falava pro cara assim, bate na bola assim. Aí o cara, pô, mas não dá. Dá. Já lá fazia, né? Agora você imagina o cara que não jogou, o treinador que não jogou. Falar. Aí ele vai virar e vai te dar toda a teoria. Põe o pé do lado da bola, faz assim. E às vezes o cara não consegue só ouvindo, ele quer ver. Perfeito. Ô Ney, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você trabalhou com eles, mas eu tinha meus 12 para 13 anos, lá no Campo do Éden, em São João, eu trabalhei com o seu Delso. Seu Delso, os dois irmãos. E trabalhei com o Denis. O Denis foi treinador do Oeste, treinador do Xará. E eles, naquela época, é o que eu falo hoje, cara, a molecada, tu chega num clube para dar treino, o cara só quer treinar com bola nova. Não fazem fundamento. Na nossa época a gente fazia fundamento com bola de borracha. Falar em fundamento, estamos com um especialista aí no fundamento do futebol. Né? Que a gente vai chegar A gente vai chegar nesse ponto. também. Então, ali, que a gente chegava e falava, cara, na nossa época, era uma bola de borracha, você tinha que dominar no peito, na coxa e chapa. Forca. Hoje não existe mais, lembra, né? Forca. Sim. Eu botava a bola pendurada lá, o cara tinha que subir cabeça. Eu converso muito com o seu Denis ainda, e ele fala comigo assim, Serginho, hoje em dia, lembra aquele trabalhinho da cadeirinha? O cara pegava 1 metro, joga a bola debaixo da cadeira, não passe. Aí o cara botava 10 metros, a bola passava por debaixo da cadeira, 20 metros. Por isso que hoje eu brinco e falo assim, eu boto a bola onde eu quero, porque eu aprendi aquilo lá atrás. Hoje em dia a gente não tem mais isso, cara. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente está muito ultrapassado. Eu peguei essa parte como jogador, trabalhei com caras, professor Floracia, os caras, né, e como treinador eu tô pegando essa evolução. Eu tive que me adaptar em algumas coisas. Perfeito. E aprender, porque também não dá pra fazer tudo como se fazia naquela época. Sim. Você tem, mas, cara, dá pra você mesclar. Dá. Porque entrou uma parada e aí você vai entender perfeitamente, Nick. Tudo você resolve no jogo, que é o jogo pelo jogo, o aprendizado dentro do jogo. Que fazer fundamento técnico não adianta. Você imagina você botar uns caras na quadra de futebol, uma dupla, e só jogar, só fazer simulação de jogo, só fazer... Como é que você vai corrigir um ombro de levantada? No futebol é a mesma coisa. Sim. Como é que eu vou corrigir o cara? Como é que eu vou corrigir um lateral para fazer o cruzamento se ele não for lá e bater 10, 15, 20, 30 bolas para fazer o cruzamento? Hoje em dia Repetição, não pode porque vai dar estiramento, vai machucar, o fisiologista não deixa mais. Ah, cara, mas aí olha só, todo clube que eu trabalho, aí alguns torcem o nariz e falam, mano, a cabeça é a minha. Sim. Quem cai sou eu. Se o time perder, quem cai sou eu. Então, a não ser que o cara esteja morto, mas vão treinar. Sim. Falta depois do treino, não importa qual dia que... não pode todo dia. Que eu também vou respeitar a fisiologia. Sim. Óbvio, tem evolução. Mas eu vou falar, beleza, mas eu quero. Não dá pra fazer antes do treino? Eu falei, não. Mas antes do treino, não. Antes do treino ele tá descansado. No jogo, se tiver uma falta aos 90 do segundo tempo. Ele não vai precisar? A perna tá pesada. Ele não vai precisar? A perna tá pesada. Perna pesada, tensão. Perfeito. E você tem que querer... O treino, o que eu acho do fundamento é que você tirar ele totalmente da realidade do jogo como era antes, É complicado. é complicado. E eu trago isso hoje pro futebol. Eu quero treinar fundamento, depois a gente vai até entrar, mas Perfeito. Vamos trabalhar um fundamento de defesa. Sim. Quando eu comecei a dar aula de futebol, era igual quando eu comecei a dar aula de futebol. Eu fragmentava. Vamos trabalhar defesa? Só defesa. Pô, mas o jogo não terminou na defesa. Sim. Vai ter um levantamento e um ataque.
Perfeito. É a mesma coisa, eu vou trabalhar no futebol, vamos trabalhar setor defensivo. Beleza, aquele joguinho de metade do campo. Aí eu tô aqui e coloco 8 contra 10. O time que tá defendendo, roubou a bola, tinha aquele negócio do roubou a bola, passou do meio campo, o treinador parava. Beleza, aí sabe o que vai acontecer? E é verdade, porque eu experimentei, teu time vai passar do meio campo e vai falar, o que eu faço agora? Não tem o que fazer? Então você coloca objetivos isco. Você mantém o campo reduzido, coloca umas traves móveis para que o cara chegue e finalize ali, ou chegue. Você não está saindo da realidade do jogo. Perfeito. Por mais que você não queira, não te importe tanto, como no futebol. Vamos trabalhar a defesa? Vamos trabalhar a defesa. Se ele vai no ataque dele, botar uma bola paralela, lobby, aquele dia, mas eu preciso que tenha uma sequência. Perfeito. E eu acho que o futebol hoje, a gente passou muito tempo se perdendo nisso. E simplesmente tirar o fundamento e achar que tudo você vai resolver no jogo. Faz jogo pequenininho, faz rondo, faz... Pra mim não resolve. Muito bacana, né? Isso vem de uma metodologia que o treino, ele nada mais precisa de ser uma simulação do que vai acontecer no jogo, né? Porque o que você faz no treino, cara, naturalmente você vai fazer no jogo. É uma repetição. Bom demais. O grande problema só que no futebol você está se jogando muito. E aí você quase também não tem tempo de treinar. Você joga e recupera, joga e recupera. E uma das coisas que eu reclamei quando eu trabalhava na A2 aqui e reclamei quando eu estava trabalhando lá no Espírito Santo. Uma coisa é você trabalhar no campeonato Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, que você acaba de jogar em Fortaleza, tudo bem, tem que vir pro Rio. Vou fretado. Já tem um lá muito te esperando. Você chega aqui, muitos clubes, se você tiver que jogar no meio da semana, nem libera o jogador logo, o jogador vai fazer o trabalho de recuperação, com um bom trabalho de recuperação. E aí sim, não, lá você às vezes, ou aqui mesmo, imaginar quem trabalha no americano como eu trabalhei, aí você joga quarta, você vai jogar, toda semana você tem uma viagem para fazer. Sim. Você vai jogar uma em casa e uma fora. E normalmente as fora é Rio, ou Resende, tu imagina. Aí você atravessa o estado. Viagem de ônibus. Mas o ônibus é... Mano, mas não é a mesma coisa. Então eu acho que você jogar... É diferente você jogar quarta e domingo num time grande, que também tem um desgaste, do que jogar quarta e domingo em time pequeno, cara. É um outro nível de preparação. E era uma das coisas que eu reclamava muito lá, até com a TV. Eu falei, cara, muito legal. Vocês estão fazendo uma cobertura muito maneira, estão dando visibilidade. Só que essa tabela que é junto de vocês está estragando o teu produto. Porque chega na fase final, os jogadores estão quebrados, o time está cansado. Verdade. Mas... Perfeito. Ney, vamos um pouquinho de polêmica, meu amigo. Mas eu não fujo dela, não, agora. Ney, fala pra gente, cara. Preconceito no futebol, cara. Já passou alguma situação? Já viu alguma situação? Fala um pouquinho pra mim aí, meu parceiro. Cara, polêmica mesmo. Não vou pular, não. Não tem que pular. Já sofri. Mas também vai muito de quando você toma consciência de algumas coisas. Eu primeiro fico muito chateado quando falam que é mimimi. E não é. Porque cada um recebe da sua maneira. Perfeito. Então, pra mim, não é mimimi. Eu vou te falar uma que foi muito, muito pesada pra mim, enquanto treinador do América. Foi num jogo que eu fui demitido. A coisa não aconteceu naquele jogo contra o Nova Iguaçu. A gente perdeu o jogo na seletiva. O torcedor do América começou a me chamar de macaco. E eu, um pouco distante, aí eu vi quem era. Mas eu falei, cara, não vou fazer nada, porque a gente tá perdendo o jogo, vão falar que é uma desculpa e tudo mais. Beleza, acabou o jogo. Um dos jogadores, que a gente tinha uma relação bacana, porque tinha sido jogador meu da base e tal, ele postou na rede social dele. Na época, meu filho deveria ter, hoje o Gabriel tá com 19, 2019, o Gabriel tava com 14 para 15 anos. Aí... acabou o jogo, eu chegando em casa, a mãe dele me liga, eu já separado da mãe dele me liga e falou, o que aconteceu no jogo? E nem acompanhando nada. Falei, nada, perdemos e tal, não sei o quê. Não, porque o Gabriel tava aqui em Saquarema, na casa do meu pai, o Gabriel, me ligou chorando, cara, falando que... Falei, falando que ele seguia o menino, ele viu o que o cara
Então me doeu mais do que o próprio xingamento que eu sofri na hora. Porque o meu filho sentiu. Então, assim, não dá pra negar. Vou além. Vou fazer uma pergunta rápida pra vocês. Série A. Quantos tem? Clubes? 20, né? 20. Quantos treinadores pretos? Roger. Só o Roger. Roger Machado. Só o Roger. Série B. 20 clubes. Acho que só um. Não? Acho que nenhum. Na Série B eu acho que não tem nenhum. Sério mesmo isso? Não tem. Caramba. Ué, a gente tá falando dos 40. Não é? E já me falaram isso já. A gente tá falando dos 40 principais Isso. clubes da divisão brasileira. Você tem um treinador preto. É. Você vai ver. E o Marcão que é auxiliar permanente do Fluminense. Sim, que é auxiliar. é. Não tem tanta visibilidade. Você vai ver quantos jogadores negros você tem nos clubes. Quase que 50%. Sim. Então a gente não tem capacidade. Agora eu vou te falar uma polêmica aqui. Você quer ver? O último título do América, a gente conversou aqui. O último título do América profissional. Sabe quem era o treinador? Ney Barreto. Ney Barreto. Aí, E não foi 2019. né? Sabe quantas vezes o meu telefone, depois que eu saí, tocou pra ir pra América? Nenhuma, né? É complicado, né? Então, assim, e não tô falando É isso, e não tô complicado. falando isso de... Não, perfeito. Mas você chegou no auge, chegou no topo, tem uma história e os caras não Nem reconhecem. assim, tem interesse, pô, tem Sim, conversa. sim. Aí dizem que, porque botou o clube na justiça. Tem nada a ver, pô. Fiquei 8 meses sem receber, pô. Se fosse assim, então o Luxemburgo então trabalhava no lugar nenhum. Então, né? assim, tem muita coisinha que você não entende. Sim, Por sim. que não acontece? Você se capacita, você tem resultado, você tem experiência, como tem resultado negativo também, a gente acabou de vir no rebaixamento. Então eu tenho a experiência de tudo, do bom e do ruim. Perfeito. E agora, cara, eu parei também, que eu precisava me recuperar, tem 7, 8 meses. Cadê que alguém liga? Não liga. Mas quando tu assume, todo mundo liga. Pô, tem Maradona, tem o Messi. Aí quer aparece botar um monte lá. Entendeu? Quem me falou isso aí, cara, exatamente isso foi o William. O William que mora em São Pedro, que foi volante, Sim, jogou na base, sim, no Fluminense. sim. O William falou isso mesmo, falou, Sérgio, eu quero fazer o curso da CBF como treinador, mas aqui eu não vou trabalhar. Eu falei, por quê? Não tem treinador negro no Brasil. Eu falei, que é isso, cara? E aí você vai dizer o quê? Olha a quantidade de jogadores, e vou me prender nos Sim. jogadores que tem jogando. Pô, nenhum deles tem capacidade. Você tá doido. Nenhum deles tem capacidade. Cadê o Jaime? Andrade, que foi campeão brasileiro. Andrade, E nunca... Aí você vai Andrade. discutir, pô, mas e a qualidade do Andrade? Beleza, mas o Não, cara mas foi eu- campeão brasileiro. Com aquela máquina lá. Depois disso, qual foi o time que ele assumiu? Nenhum. E a gente vai pensar em vários. Lula Pereira, lá atrás ele assumiu o Flamengo, depois disso nunca mais andou, mano. Verdade. Aí você tem o Luxemburgo, que é um mulato e tal. Mas não tem mais, mano. Cara, Quer dizer, não é que não tenha. Não tem. Tem, mas não tem. é complicado. O treinador do Maringá, tomou uma goleada do Flamengo. Mas o cara tá lá anos já, 3 ou 4 anos, fazendo grandes trabalhos. Por que nenhum time grande? Aí de repente vem uns caras que aparecem do nada e tá no time grande. Cai de paraquedas, né? Pô, eu Cai de trabalhei aqui, paraquedas. eu joguei no campeonato estadual, sub-20, 2018, alguns treinadores dos times. Flamengo, Maurício Souza. Mauricinho jogou comigo e tal. Mauricinho. Era o treinador do Flamengo. E a gente fez bons jogos contra eles. Treinador do Botafogo, Eduardo Barrocas. Barroquinha. Metemos 3 no Botafogo dentro do Julito Coutinho. Sim. Os caras estão aí voando e meu telefone não toca. Não tô dizendo que eu sou melhor do que os caras. Sim, eu tô falando claro, de sim. deixar oportunidade. Sim. E os caras são muito bons, eles estão lá por méritos, tá? Sim. Os caras são bons mesmo. Bons. Mas eu acho que eu tenho a minha capacidade como outros têm. Tu é experiente, né, cara? Viveu dentro de campo e fora também, Mas né, cara? por isso, Nick, então eu acho que tem. E se a gente aumentar isso, quantos presidentes de clube preto tem? Pô, cara, você ligou E um... vai melhorar, hein? Você deu um start aqui, Nick. Vai Muitas melhorar. vezes a gente nem tá atento a isso, mas quem convive, vive do futebol, cara, isso é uma estatística que é absurdo você comparar a qualidade de jogadores que tem, né, negros que, pô, cara, que, pô, irmão, o cara é capacitado, já mostrou grandes resultados.
Pô, cara, é absurdo. Ó, vou te falar, me deu até uma dor aqui. Mas aí a gente vai pro... Cara, o futebol nada mais é do que o retrato da sociedade brasileira. Se foi grandes empresas também, você não vê. Mas... Esse é o papo mais de Enfim, Ney, vamos falar um pouquinho do nosso amado futebol, Ney. Porra, bom demais, Ney. Fiquei feliz de te ver lá com meu parceiro João, cara, lá em Saquarema. Fala um pouquinho aí desse convite, dessa chamada aí pro futebol, Ney. Então, toda vez que eu vinha de férias aqui, o João, vai lá dar uma aulinha, não sei o quê, pô, vamos fazer. Foi. Aí, dessa vez, eu falei, vou ficar por aí e tal. Aí... Ficava lá, ia lá, treinava com eles, ajudava um pouquinho. E apareceu a oportunidade. Aí o João, na saída do LIP, né? Montou lá o CT dele também. Perfeito. E que depois eu quero falar alguma coisa até sobre isso, tá? E aí o João me fez o convite, o João e o Marcelo fizeram o convite, eu aceitei, tava ali mesmo, a gente tem, né, outras coisas, né? Meu pai, nós temos uma oficina mecânica lá em Saquarema e fazendo tudo, então de manhã... História em Saquarema, né? De manhã eu vou lá, né? Vou lá na escola, né? No nosso centro de treinamento e dou o treino lá para eles segunda e quarta. E terça e quinta é o João e Marcelo, tem a noite. Novidade chegando aí. Nossa. Amanhã temos reunião, não vai dar para falar hoje, mas amanhã a gente tem reunião aí de algumas coisas de ampliação aí, né? Vamos ver. Mas é isso. Futebol é uma paixão, né, cara? Comecei a jogar lá atrás com aquela outra bola diferente, que era aqueles bolinhos diferentes e tal, e tinha vantagem ainda. Vantagem, eu sou mais... Eu tô 49, né, mano? Era vantagem. Deu 47. A partida tinha 15 pontos com vantagem. Aí mais alta, né? Aí ele muito mais alto, então assim, era muito legal. E a gente... É dessa época, né? E depois conheci o nosso mestre Chico Futebol. Grande abraço, Chicão! E assim foi, aí a gente foi seguindo, né? E agora estamos aí, para mim, maior felicidade estar lá com os meninos. E quando eu falei do que eu ia dizer, as pessoas precisam, para o futebol crescer, a gente não pode ser rival. Cada um vai ter seu espaço e a gente tem que, porque só assim o futebol vai crescer. Tendo mais centros de treinamentos e não precisa ser inimigo. Cada um tem a sua característica. Eu dou treino de uma maneira, Paulinho dá de outra, João dá de outra. E cada um vai aprender. É isso, cara. Vai tirar o... Eu acho que no futebol, voltando rapidamente, eu melhorei muito quando eu tive a humildade enquanto treinador. Eu ia, cara, treinador rival, eu ligava pros caras. Falava assim, cara, o que tu faz pra isso? Eu tenho uma dúvida nisso aqui. Tem vários aí, o próprio Maurício, que eu falei, o Barroca, que eu ligava pros caras e falava, cara, como é que eu faço isso aqui? Me ajuda nisso aqui. E eu mais velho de idade do que os caras. Por que não? Eu tô vendo que o cara faz um negócio que é legal. É a mesma coisa. Tá dando certo, né? Por que eu não vou ver o treino do Paulinho? Verdade. Por que eu não vou ver o treino do João? E pegar alguma coisa, pô, isso aqui me encaixa. Isso aqui serve pra mim. Perfeito. Excelente, Ney. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né, Ney? E eu tive agora em São Paulo lá com o Granado, a galera lá da Replay. Muito legal. Cara, foi assim, a gente tem que ter sempre a humildade. A gente trabalha com futebol já há 30 anos aí, jogando e trabalhando, né, Ney? Então, cara, mas nunca é tarde para você aprender, meu amigo. Você sempre tem alguma coisa pra aprender. Eu aprendi muita coisa com a galera lá. Um abraço aí pra rapaziada da Replay, top demais. Você sempre tem alguma coisa pra aprender. Feliz de ter você no futebol agora com a gente. Obrigado. Vou te ser sincero, espero que seja curto, porque você tem uma carreira brilhante no futebol, amigo. Logo, logo eu vou ver você aí voando nos campos de futebol e tenho certeza disso, que você é um cara aí que precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Mas Deus sabe todas as coisas. Claro, tá sempre nas mãos dele. Eu penso muito hoje, eu ainda acho que tem uma lenha para queimar como treinador, mas eu já penso numa outra situação, já mais de coordenação de base, de formação, que eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. Hoje no futebol a gente não forma mais jogadores, que a gente pode formar no futebol também. Excelente. Botar a garotada para jogar e você formar uma nova geração. A gente precisa mudar algumas coisas, eu acho, também no futebol, quem sou eu para falar, mas de perfil, de atitudes dentro de quadra, para o esporte poder ser mais profissional, você tem que mudar alguns perfis, que
passou-se muito no futebol. Futebol, hoje você mudou o perfil de jogador. Hoje, se você chegar, na minha época, normal, o treinador que tivesse dificuldade até no português, tá, cara, hoje você vai dar aula pro moleque e falar, pô, nós vai, a gente... Aí, os caras vão rir de você, você perdeu o grupo. Verdade. Então isso também te faz melhorar. Perfeito. Mas o que eles precisam, aí é uma questão de geração, eles precisam no futebol trabalhar mais duro, a gente ainda tem que trazer essa questão do jogador de futebol e deixar ser aquele boleirão, se o cara quiser seguir o caminho. Muito mais profissional. Tem que ser mais profissional. Então, esses são os caminhos que a gente tem. Na base, no futebol, eu penso muito nisso, cara. Metodologia, essas coisas. Ô, Ney, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que o nosso tempo já está acabando. Sim, falo muito, cara. O que você acha? Não, tá excelente. Fluindo, né? O problema é que o tempo é curto, mas o que você acha da nossa geração? Nossa geração, porque você é 2 anos mais velho que eu, sim, né? E a gente tinha aquela dificuldade para treinar, a gente chegava no campo com aquele amor ao futebol. E hoje tu vê um garoto de 13, 14 anos chegando com um fone grande pra caramba no ouvido, com a bolsinha aqui do lado e já achando que é o estrela no Real Madrid. O cara joga aqui no clube de 3ª divisão. Qual é a tua análise perante a isso, cara? Cara, é questão geracional. Esquece futebol. A gente tá falando de geração. Hoje o moleque na escola bate no professor, encara o professor, peita o professor. Aí a nossa geração, enquanto pais, permite muita coisa. Por quê? Entendo que muitos pais têm que trabalhar fora, então não dá tempo. Aí a forma de criar na hora que tá junto, é dizer sim para tudo. Entendi, perfeito. E aí você esbarra muito nisso. Hoje, eu peguei bem essa transição. Jogadores hoje, tanto de futevôlei como de futebol, taticamente, eles são muito mais inteligentes. Eles têm facilidade para você passar, para pegar as coisas. Mas aí se perde tecnicamente, se perde nessa coisa. Cara, olha só. Para ser muito rápido, como você disse, nós somos uma geração. Sabe qual era o meu sonho enquanto base? Eu queria jogar ou no meu clube de coração, ou no Maracanã. Eu não pensava, seleção brasileira, mas eu não pensava no dinheiro. Isso aí. Hoje, o moleque pensa, pô, eu quero comprar isso, eu quero comprar uma... Ele não tá pensando... Isso faz com que, no final, ele não tenha o amor pelo futebol. Ele tem o amor pelo que o futebol pode te proporcionar, que é totalmente diferente. Você não tem amor pelo jogo. Você tem amor pelo que o futebol pode te proporcionar. Tanto é que a molecada de hoje em dia que não consegue jogar futebol ou joga em curto tempo, eles não param para assistir televisão, ver o futebol. Eles vão fazer outra coisa. Sim. Então tem essa coisa, entendeu, Sérgio? Eu acho que tá muito... É uma coisa minha. Eu falo pros caras, mano, eu sou apaixonado por isso, cara. Eu sou apaixonado pelo futebol. O que o futebol te proporciona é o fim. Pra mim é o fim. A gente faz o contrário, a gente usa o futebol como, eu preciso do dinheiro só. Como é que vai ser? Se você pega um cara que é muito talentoso no futebol, mas que ele tem um outro talento que dê mais dinheiro para ele vai para outro lugar. Vai. Ele não é apaixonado pelo futebol, ele é apaixonado pelo dinheiro. Então hoje... Só para finalizar, você vê que profissionais estão largando o profissionalismo e indo para várzea em São Paulo jogar a Copa Pione, porque está sendo mais rentável para eles, né? Paga muito mais, né, cara? E aí já é um outro problema que é por outro. Meu amigo, bom demais, cara. Pô, cara, é pena que o tempo é curto. Tem resenha aqui pra gente ficar um dia inteiro, cara, conversando. Pô, bom demais estar com você. Tenho certeza que eu aprendi muito hoje aqui com a tua experiência, meu amigo. Pô, obrigado. Ney, deixa as tuas considerações finais aí, fala um pouquinho aí do projeto aí do futebol, os dias que você tá lá com o João também atualmente, manda o teu recado aí, tuas redes sociais pra galera, fala aí pra gente. Então, primeiro agradecer a oportunidade mesmo, cara, do Pod Esporte, com um convite maravilhoso, muito legal, e com 2 caras amigos e a conversa vai fluir, então, primeiro, muito obrigado. Outra, que para mim é uma oportunidade de falar o que eu sou, porque as pessoas às vezes que me conhecem, vendo ali,
às vezes acha que você não tem algum conteúdo. E eu sei que cada um sabe que pode fazer. Não é arrogância, mas eu sei Sim, o claro. conteúdo que eu tenho. Tá certo? E quando eu não sei de alguma coisa também, eu quero ficar ouvindo para aprender. Então, assim, eu sei do conteúdo que eu posso ter. Então, nem não é só aquele cara que foi ali, chutou uma bola, não. A gente falou até mais do que futebol. A gente falou de coisas de vida. Sim. Perfeito, Ney. Tô lá na escola de futebol em Saquarema. Ney, segundas e quartas. De 7h30 às 8h30 da manhã, por enquanto. Pode ter mudanças aí. Amanhã pode ter. Podemos ter a partir da manhã algumas novidades. Mas a escola funciona de segunda a quinta. Tem aulas terças e quintas. De manhã, de 8 às 9. E tem aula à noite também, terças e quintas. De 6 às 7. E se me falha a memória, também de 7 às 8. E comigo, especificadamente, segundas e quartas de 7h30 às 8h30. Tá meu Instagram aí, Ney Pra Barreto. quem não conhece onde fica lá em Saquarema, né? Importante. Itaúna, praia de Itaúna. É a localização ali que a gente fala no Casarão. Casarão. No Casarão. A gente tá lá, né? Qualquer dia vão lá fazer uma aula experimental. Perfeito. As redes sociais tem o Centro de Futebol, Centro de Futebol em Saquarema, no Instagram. Show. E o meu pessoal, @Ney Treinador, Ney Barreto Treinador. Tô lá, se vai ter essas histórias, se quiser bater papo, tamo lá. Ney, obrigado, irmão, mais uma vez. Gratidão sempre. Sinta-se em casa, as portas Obrigado, do Pós-Esporte estão sempre abertas para você, meu amigo. Serginho Paulinho, muito obrigado. Obrigado a você. Tamo junto, irmão. Força! Abraço. Valeu, galera.